podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast com Morangos. O meu nome é Téria Oliveira. E o meu nome é Tiago Sara. Fazemos um podcast connosco a falarmos sozinhos sobre os morangos não tinha assim tanta piada. Por isso o que nós decidimos foi começar a falar com os protagonistas da série dos Morangos com Açúcar. Nada mais, nada menos os protagonistas que são os atores e as atrizes dos morangos. Mas nós também somos pessoas originais, nós gostamos de começar pelo fim. E então fomos conversar com uma das personagens principais dos Morangos com Açúcar da última temporada da série 9, aquele famoso e trapalhão Sebastião, interpretado pelo João Bonteville. Olá, João. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós por teres aceito. Então, antes de mais, para te conhecermos um pouco melhor, quem é que temos aqui à nossa frente? Conta-nos um bocadinho sobre ti. Olha, tem uma pessoa com 31 anos já, com alguns cabelos brancos, fui ganhando ao longo deste tempo. Quem é que eu sou? Sou um rapaz que gosta muito de representação, de cinema, de teatro. Gosto muito de desporto também, de futebol. Joguei futebol durante muitos anos. Clube? Sporting Clube Portugal, sempre e até morrer. É aquilo que na minha família diz: troca-se de mulher, troca-se de carro, troca-se de casa, mas não se troca. Portanto, Sporting Clube Portugal até morrer. Quem é que eu sou? Também sou uma pessoa que descobriu uma paixão muito grande pela restauração. E pronto, acho que se tiverem alguma curiosidade... Não, aliás, nós até estamos a gravar no teu restaurante. É verdade. Um dos teus restaurantes, o restaurante Vira Frangos. Já ficámos com vontade de comer aqui. Convidamos toda a gente a vir cá fazer uma refeição. Então, sim, obrigada. Então, como é que foi o teu casting? Conta-nos lá um bocadinho. Estavas nervoso? Preparaste? Não preparaste? Não me preparei porque não havia preparação. Ou por outra, por acaso acho que havia. Estou mentira, acho que havia. Eu lembro na altura estava na escola de teatro de Cascais, estava a tirar o curso de teatro e foi... Muitos dos atores vinham de lá, não era? Alguns. Tenho ideia. Alguns. Poucos. A Sério? maior parte não vem de lá. Então, olha, aqueles que normalmente ficam, normalmente vêm de lá. Ok. Mas depois também há muita gente que vem de agências de modelos e tudo mais. Só para terem uma ideia, eu não quero estar a dizer mal os números, mas no meu ano, se não me engano, éramos à volta de 30 mil que foram ao casting, 20 mil, por aí, pessoas que foram ao casting. Portanto, das 20 mil ficavam 20, eu acho. É uma proporção pequena, as pessoas ficam para aquelas que tentam, logicamente. E na altura, eu estava, como disse, estava na Escola de Teatro de Cascais, tive a oportunidade de conhecer um ator de quem eu gosto muito, que é o Gonçalo Diniz. E o Gonçalo Diniz arranjou-me esta oportunidade, não fazia ideia, não tinha agência, não tinha agente, não tinha nada. E o Gonçalo Diniz inscreveu-me no casting e disse: olha, vais ao casting, não é nada garantido, mas vais ao casting, mostras aquilo que vales e depois, se as coisas correrem bem, ficas. E assim foi. Fui ao casting aqui em Lisboa, na rua Rosa Araújo, nunca mais me esqueço. Fui lá, fiz o casting e o casting era uma chamada telefónica. Me frente a uma câmera, estava com um telemóvel, a fingir que estava a falar ao telefone com alguém. E aqueles textos de Morangos com Açúcar, China Man nem sabe o que é que aconteceu. Não, estou a brincar. Mas era mais E pronto, e foi uma chamada telefónica e depois ligaram-me a dizer que tinha passado à próxima fase, etc. Depois acho que ainda houve um segundo casting, e do segundo casting passávamos para um workshop. O workshop esse que demorou um mês ou uma coisa qualquer, em que aquilo parecia um bocadinho Big Brother, que era todas as semanas, ao fim da semana, reuníamos todos e saíam pessoas. Ok, literalmente um Big Brother. Era um bocadinho um Big Brother. E era mesmo porque a malta chorava e abraçavam-se todos e tal. Eu não percebia bem porquê. Não percebia porque é assim. Primeiro, eu conhecia aquelas pessoas aqui há uma semana, não é? Portanto, sim. Não sou muito daqueles... As mulheres realmente são assim. Amiga, ao fim de uma semana, não é? Sim, Amiga. Pronto, nós homens não. É verdade. E ao fim de uma semana eu não era... Pronto, davam bem com a malta, mas não eram meus amigos do peito, não é? E para eu ficar, alguém tinha que sair. Portanto, eu não chorava, eu ficava muito contente.
Estou a ser honesto, estou a ser honesto, Racionalidade estou a ser acima de tudo, é honesto. verdade, é verdade. E pronto, e veio esse processo, iam saindo pessoas, iam entrando outras, e no fim foi escolhido os finalistas, foram escolhidos os finalistas. Antes de serem escolhidos os finalistas, foram escolhidos por exemplo, ficavam 20, fomos escolhidos 40, para o casting finalíssimo, aí sim, já em estúdio, onde se gravavam os morangos, já como se fosse cenas de novela, e um bocadinho também a experimentarem-nos naquela personagem ou na outra personagem, portanto já estava tudo mais inclinado, olha, este ator é para esta Passaste por personagem. quais, já agora? Eu fiquei sempre no Sebastião. Eu era... Deixa-me cara a trabalhar, não é? Foi, porque imagina, eu estava com modelos ao meu lado, não é? Eu não ia fazer um protagonista com loiros de olhos azuis de 1,80m, eu tenho 1,75m, não podia fazer, nem tenho olhos azuis, nem tenho a imagem que eles tinham, portanto, puseram-me na personagem que pensaram eles que se adequava mais a mim, e agradeço imenso por ter sido essa personagem, e pronto, e fiquei com o trabalhão. Mas tu eras uma pessoa que já na altura via os morangos com açúcar, ou chegaste lá, começaste a interessar pela série quando começaste a ver que havia a oportunidade de poderes entrar? Eu, como todos os jovens, os primeiros morangos vi todos e ia para casa ver os morangos, portanto foi uma coisa que cresceu bastante comigo. Mais para a frente, ou seja, nas últimas temporadas não era um espectador assim de morangos com açúcar, mas tinha o bichinho de ver o que é que se estava a passar, até porque eu lembro na altura uma atriz que é a Janizal, que fez os morangos com açúcar, também estava na Escola de Teatro de Cascais, e eu tinha uma pequena inveja dela, porque ia lá buscá-la à escola uma carrinha da Plural, que é a produtora que trabalha com a TVI, ia uma carrinha da Plural buscá-la à escola, ia deixá-la à escola, e eu tinha aquela inveja de que um dia também gostava de fazer aquilo. E eu sempre gostei tinha a vontade de experimentar fazer televisão. Na escola onde eu estava não era assim muito bem visto, porque é teatro e tudo ali muito tradicional. Há uma certa rivalidade. Hoje em dia eu acho que já não. Na altura havia bastante. Eu dizia na escola, e dizia sem qualquer tipo de problema, que quero experimentar a televisão, gostava de experimentar a televisão, e era um bocado mal visto, porque na altura a televisão era vista como uma coisa menor, ou seja, não era uma coisa de qualidade, não era uma coisa que se estudasse, e hoje em dia também continua a ser, mas o teatro na altura, exatamente, e na altura o teatro era sagrado, era uma coisa já muito, muito bem vista, e era uma coisa mais elitista no ponto de vista literário e intelectual. E, portanto, quando eu dizia que queria experimentar a televisão, era um bocadinho mal visto. Hoje em dia, os atores sabem que não vivem do teatro, é impossível. Pagamos para fazer teatro. E, portanto, se não for a televisão, não conseguimos pôr comida na mesa. E, portanto, é preciso fazer a televisão, e acho que essa coisa foi-se desmoronando ao longo dos tempos. E quando recebeste aquele sim final de que ficaste selecionado para essa temporada dos morangos, o que é que sentiste? Senti aquilo que sinto sempre cada vez que sou chamado para um projeto. Uma felicidade imensa, que é aquilo que nós gostamos de fazer, e quando há um sim, ainda para mais fazendo parte daquele processo, como eu estava a dizer, de serem muitas pessoas, a minha expectativa nunca foi elevada, até para não causar decepções depois. Portanto, fui fazendo parte do processo e fui cada vez mais, fui acreditando mais, porque estava a chegar cada vez mais perto, e dos 20 mil passámos a 10 mil, 5 mil, ou seja, as odds também vão aumentando, e a esperança vai aumentando com as hipóteses, logicamente. Quando foi o sim, lembro-me de sair, estavam outros ao meu lado a chorar, e eu a rir, não é? Peço desculpa a essas pessoas. Eu lembro de sair e de ligar à minha família e de dizer, pronto, não consegui e tal, não sei o quê, foi chato, gostava, e tudo a dizer, pronto, há de haver outras oportunidades, e não sei o quê, e tal. Se fosse selecionada para alguma Só coisa... para ver o que é que as pessoas diziam. Alguém podia dizer, eu sabia, tu não tens puto jeito para isso, larga isso, mas pronto, ninguém disse isso, e disseram, pronto, fica para a próxima, estou a brincar, fiquei e tal. E foi uma felicidade enorme, e foi dos dias mais felizes que me recordo de ter. E quais é que eram as tuas expectativas, antes de começares a gravar, as tuas expectativas, tanto sobre a tua personagem, Sebastião, mas também sobre o sucesso que a mesma iria provocar nas outras pessoas? Olha, eu
talvez por ter feito escola de teatro, há uma coisa foi-nos sempre incutida, que foi criar um perfil de personagem. O que é isto de um perfil de personagem? É em que dia é que eu nasci, onde é que eu nasci, quem é a minha família, de que signo é que eu sou, tudo. Criar um background da minha personagem. Inspiraste em alguém para fazer esse perfil? Eu visitei, na altura, a televisão, lá está, é uma coisa que é mais... é uma fábrica, não é? Tem que ser mais rápida, tudo muito rápido. E então, o perfil de personagem que me davam era Sebastião, é um jovem de... já não lembro que idade que eu tinha, 16 anos, 17, 18, não sei. Anda na escola, é muito trapalhão e gosta de uma rapariga que é a Alice. Pronto, isto era o meu perfil de personagem. Tudo o resto tive que ser criado, porque só aquilo não me dizia nada. Não é? E então eu comecei a pesquisar e a perceber que se encaixava certas coisas naquela personagem. E então fui visitar centros com crianças com autismo e hiperatividade. Gosto sempre de fazer esse trabalho de pesquisa, porque traz mais veracidade à personagem. Conseguimos, por exemplo, eu ficava lá sentado só a observar os miúdos, o olhar do Sebastião, a maneira dele falar, de se mexer e tal. Fui buscar a crianças que tinham certos problemas para enriquecer a minha personagem, para como é que eu ia te explicar? Eu costumava dizer que quando eu apertava os ténis da personagem, eram uns All-Stars de bota, quando eu apertava os ténis eu entrava em personagem, porque tinha aquilo vestido e tinha todo esse perfil montado, sabia quem eu era, o que é que eu fazia, porque é que era assim, e ajudou-me bastante a construir a minha personagem dessa forma. Portanto, agradeço também à instituição que me acolheu. Mas esperavas então que ela tivesse algum sucesso ou te ficavas de dúvida? Nunca pensei no sucesso que teria a personagem, ou seja, estava concentrado no trabalho que eu tinha que fazer, e se eu fizesse as coisas como deve ser, esse sucesso muitas vezes não é assim diretamente proporcional, como eu costumo dizer, porque nós podemos estar a fazer uma personagem inacreditável e o ator ser brilhante, mas as pessoas não dão valor àquela personagem, ou não é tão bem recebida. Muitas vezes há os vilões que fazem papelões, mas porque são vilões e são maus, as pessoas não gostam deles. E devia ser o contrário, não é? Fazem papéis em que conseguem ser odiados, então quer dizer que estão a fazer bem o papel deles. Portanto, às vezes as coisas não andam de mãos dadas. Agora, em relação àquela... o que é que será o meu sucesso, ou como é que será na rua agora, eu lembro de estar a tomar um café com a minha irmã, com uma das minhas irmãs mais velhas, e ela estava a falar comigo, eu estava a falar com ela, então como é que achas que vai ser e tal. E eu abertamente estava a falar com ela, a dizer, eu agora estou aqui a tomar um café contigo, numa esplanada, como é que será daqui a uns tempos? Estamos aqui nesta mesma esplanada, como é que será daqui a uns tempos? Será que as pessoas estão a olhar? Será que não estão a olhar? Sempre foi uma coisa que nunca, como é que eu ia te explicar? Tive essa curiosidade, logicamente, porque eu sabia que ia acontecer, mas nunca foi uma coisa que me moveu. O que me move é o trabalho de ator, a paixão pela representação e gosto muito do trabalho de construção de personagem, é aquilo que me dá mais gozo. E é por isso que eu apostei nessa área. Tudo o resto, logicamente, vem por acréscimo e é uma coisa que nós não acordamos num dia e, de repente, as pessoas sabem quem nós somos. É uma coisa muito gradual e, portanto, é tranquilo. Um dia saímos à rua, há ali uma pessoa que olha, ou outra, depois vai sendo cada vez mais gradual, até depois é um hábito. E como é que foi? Depois começaram a chover autógrafos e fotos, ou não? Sim, no início era muito autógrafo. Hoje em dia é mais selfies, não é? Já ninguém pede autógrafos, é muito raro haver autógrafos. E eu gosto dos autógrafos até, porque é uma coisa que é uma recordação, o telemóvel perde-se ou é roubado. E eras daqueles personalizado ou sim, só assinava? Dizia sempre, por exemplo, para o Tiago, com um abraço e depois punha a personagem que as pessoas estavam a ver na altura e depois assinava. Boa. Então, e ao longo do tempo em que estiveste a preparar o teu personagem, o Sebastião, que diferenças e que semelhanças é que encontraste contigo mesmo? Nós temos sempre muitas semelhanças com as nossas personagens, mesmo quando não tem nada a ver connosco. Isto é um bocado antagónico de se dizer, mas sim, eu sou uma pessoa muito extrovertida, o Sebastião não era uma pessoa muito introvertida,
sou um bocadinho, eu, desavergonhado, o Sebastião era muito envergonhado, mas eu também sou um desavergonhado envergonhado, ou seja, muitas vezes sou um bocadinho de palhaço às vezes, mas muitas vezes o ser palhaço é um mecanismo de defesa para quebrar o gelo e tudo mais. Portanto, encontrei ali algumas semelhanças, que é... Sebastião com mulheres é assim muito atrapalhado, eu sou um bocadinho menos, mas também às vezes posso-me atrapalhar. Mas sim, há muitas semelhanças e vamos descobrindo coisas ao longo da novela que nos identificamos com isto ou com aquilo, mas na maior parte das coisas somos muito diferentes mesmo. Ele não gostava nada de desporto, eu sou um grande apaixonado por desporto, ele não tinha qualquer tipo de aptidão, eu tenho um bocadinho de aptidão, pronto, éramos muito diferentes, isso ajudou também. Ajuda a ser diferente. A personagem, quando é diferente de nós, é muito mais fácil. Mas é mais fácil ao mesmo tempo. Ou seja, se eu tiver que fazer de João Bonneville, há de me ser mais difícil do que se eu tiver que fazer de uma pessoa que não tem nada a ver. Muitas vezes a noção que nós temos de nós próprios é diferente da noção que nós passamos para os outros. Exatamente. Tu participaste poucos anos depois no I Love It, na Massa Fresca, de 2 conteúdos que tinham mais ou menos o mesmo público-alvo, o público infantil-juvenil. Sentiste especialmente bem fazer este tipo de conteúdos ou foi uma questão de oportunidade, surgiu o convite e tu aceitaste? Um bocadinho dos dois. Na altura do I Love It foi uma proposta que foi irrecusável para mim. Eu, depois dos Morangos, fui para o Brasil estudar televisão e cinema e recebi o convite. Aliás, falaram comigo, sabiam que eu estava no Brasil, pediram-me vídeos para me verem como é que eu estava, o meu brasileiro, etc. E disseram, olha, não fiques com muita esperança porque nós estamos a fazer casting a 2 brasileiros, portanto, não passas à frente de 2 brasileiros. Não? E a coisa correu bem para o meu lado, não sei bem como. E a verdade é que, não sei se eles faltaram ao casting ou alguma coisa assim, mas a verdade é que eu fiquei com o trabalho e para mim foi ouro sobre azul. Primeiro porque foi uma experiência de uma vida ter estado no Brasil 6 meses. Foi o único. Poder acabar essa experiência com um presentinho desse, a dizer agora vais fazer de brasileiro aqui em Portugal, para mim foi um privilégio gigantesco. Foi como se um agradecer ao Brasil por tudo aquilo que me tinha dado e uma homenagem. Portanto, foi um desafio difícil, muito difícil, mas foi muito bom para mim enquanto ator e era um desafio que eu não podia dizer que não. O facto de ser juvenil ou de não ser juvenil, para mim, pouco ou nada me diz. É um projeto, é um trabalho, ou seja, este projeto que eu tive do I Love It foi muito mais exigente do que se calhar não digo todos, mas alguns trabalhos que tive em horário nobre que não é de juvenil, não é? Portanto, não tem a ver com ser juvenil ou não, ser menor ou não tem a ver. Nesse caso específico foi uma experiência que eu não podia dizer que não. No caso da Massa Fresca, tinha acabado na altura de fazer os Jardins Proibidos, se não estou em erro, e surgiu logo a seguir a oportunidade de eu fazer a Massa Fresca. E não disse não, eu não digo que não a trabalhos, a não ser que seja uma coisa completamente estapafúrdia, não digo que não a trabalhos, porque acho que aprendemos sempre e eu quero dar seguimento ao meu trabalho. Não era aceitar ou ficar sem trabalho, e eu prefiro trabalhar. Voltando aqui um bocadinho aos Morangos, João, foste escolhido para entrar no filme também, portanto, não só na série, mas também no filme. Como é que sentiste ao saber que ias contracenar ali também com as grandes caras das várias séries? Fiquei muito feliz, logicamente, pelo convite e aceitei, logicamente. Houve uma cena que eu nunca mais me esqueço no filme, que foi... eu contracenei com o professor Sapinho. Para mim, a gente d'água, não foi? Exatamente, que para mim foi assim também outro presente que me deram, não é? O professor Sapinho, eu era miúdo, ia para casa a correr a ver os Morangos com Açúcar e estava lá o professor Sapinho. E poder trabalhar, não é com o ator, também, que eu gosto muito do Guilherme, mas com a personagem. Foi para mim, do género, eu estava a olhar para ele e era como se eu fosse miúdo e tivesse a mergulhar dentro da televisão e tivesse a oportunidade de representar com ele. Ainda para mais, ele
fez-me um elogio gigante antes da nossa cena. Eu estava assim um bocado nervoso por contracenar com ele e por fazer, lá está, contracenar com o professor Sapinho. E ele veio ter comigo antes da cena e disse-me, eu pensei, ele nem sabe quem é que eu sou, não faço ideia quem eu sou. Ele veio ter comigo a dizer, olha João, eu quero dar os parabéns pelo trabalho que fizeste aqui nos Morangos com Açúcar e para te dizer que eu estou a preparar uma personagem para uma novela e estou a ver todas as tuas cenas porque estou-me a inspirar em ti. Incrível. Foi o maior elogio. Eu fiquei, bom, Espetacular. Que fixe. fiquei sem palavras, agradeci-lhe imenso, logicamente, mas para mim foi assim, foi o marco ali no filme dos Morangos com Açúcar. Foi esse presente que eu tive. E, pronto, falaste aqui do Sapinho, mas foi interessante também para ti trabalhar com outros tipos de atores de outras temporadas? Algum destaque especial além do Sapinho? Pela simpatia, pela humildade, se calhar? Alguém que tenha de especial uso dado contra cenário? Assim que me lembro. Para mim, o Guilherme foi assim o grande marco para mim. De resto, eu já os conhecia mais ou menos, porque nós depois vamos sempre encontrando em eventos e aqui e acolá. Já os conhecia, o Lourenço Ortigão, por exemplo, é um porreiro, já damos muito bem. Não sei, assim, que me tenha marcado. São todos porreiros, ali, uma boa onda, estávamos ali todos juntos, tudo em festa, foi giro com todos, agora com o Guilherme foi especial. Voltando aqui um bocadinho ao que estavas a partilhar, de quando foste beber o café com a tua irmã, que mudanças é que foste sentindo ao longo do tempo, a nível pessoal e também profissional, claro, com o antes e depois dos Morangos? É assim, eu lido muito bem, começa por aí, ou seja, as pessoas são todas diferentes, não é? E não é porque somos atores ou porque somos jogadores de futebol ou músicos ou que temos que estar preparados para isso ou temos que aceitar isso. Somos todos diferentes e, portanto, há pessoas que lidam mal, há pessoas que é-lhes indiferente, há pessoas que lidam bem e eu sempre fui uma pessoa que lidou muito bem, até porque muitas vezes me perguntam há coisas melhores ou piores? O que é que te traz? Traz coisas boas, traz coisas más? Para mim só me traz coisas boas. Traz-me uma ou outra coisa má, mas que para mim é um bocado indiferente. Eu tive, por exemplo, houve uma vez que eu fui sair à noite para uma discoteca, saí, diverti-me com os meus amigos, fui para casa, depois na segunda-feira fui trabalhar e fui chamado e perguntaram-me, foste sair para aquela discoteca, não foste? Eu fui. E houve pancadaria nessa discoteca contigo, não houve? Eu disse, não. Mas disseram que um ator dos Morangos esteve lá e coisa assim, não fui eu. Primeiro não sou, eu estou na 9ª temporada, há muitos atores dos Morangos, não é? E eu não fui, não é? Portanto, ou seja, há essa coisa de, por exemplo... Tens a vida mais controlada. Também é um bocado da forma como nós levamos a coisa, não é? Eu, por exemplo, se calhar antes ia para uma discoteca, nunca fiz isto, mas há amigos meus que já fizeram e contaram-me que iam para uma discoteca, apanhavam, bebiam demais e faziam assim uma figura um bocadinho mais triste ou acabavam a noite a virar o barco em algum lado e pronto, e passa despercebido. Agora, se for uma pessoa que tem uma cara conhecida, as pessoas vão estar a olhar, vão estar a comentar e tal. Portanto, havia um bocadinho mais de cuidado só nesse não me exceder em certas coisas. Mas é um cuidado bom, não é? Sim, é um cuidado bom, Estou a prevenir a tua saúde. É um cuidado bom. Mas de resto é só coisas boas. É só coisas boas, não tenho reclamação nenhuma. O que é que estavas melhor além da tua temporada? Quais é que eram os teus amigos mais caros? Eu, como sou um bocado palhacinho, eu dou-me um bocado como toda a gente, portanto não tinha assim ninguém com quem não me desse, mas ali as pessoas com quem me dava mais era talvez a Carolina Frias, que fazia da Alice, a Carolina Loureiro, somos muito parecidos, somos muito boa onda e somos um bocado palhacinhos os dois. Luís Garcia também fazia parte da grupeta. Quem mais? Dávamos todos bem. O Heitor Lourenço é o maior palhaço desta vida, no bom sentido, logicamente, tem muita piada. Também parecia mais novo do que nós. Ele fazia uma personagem de professor muito completamente, Exatamente. Mas era descalado total fora das câmaras e parecia mais novo do que nós. Era o que fazia mais porcaria ali dentro. E mantens essas relações hoje em dia? Mais à distância, ou seja, eu também tenho muito, se calhar também
Por causa disso é que também não tive mais oportunidades, não sei. Mas eu tenho muita coisa que é trabalho, conhaque é conhaque. Ou seja, divirto-me com as pessoas e dou-me bastante bem com as pessoas, mas eu ia trabalhar, acabava o trabalho e ia para casa. Não vivo... Como é que eu... Vivo para aquilo que trabalho, não vivo para aquilo enquanto... Convivência, sim. Não quero com isto dizer que as pessoas não sejam simpáticas, ou que, pronto, mas é a minha maneira de ser. E volta e meia, e por acaso é engraçado, eu estive agora no festival, tivemos o Vira no Superbox Super Rock, e encontrei lá um colega que fez morangos com açúcar, que fazia divã. Sim. O Francisco. Ele saiu a meio. Porque ele era um despistado, ele usava chapéu e perdia o chapéu, e adormecia e aparecia todo babado, não sei o quê. Enfim, eu, assim que o vi, já não o vi há uma data de anos, dava muito bem com ele na altura, e viu assim, então onde é que está o chapéu? É sempre bom recordar, é sempre bom. E se fosse hoje, João? Voltavas a fazer o Sebastião? Por acaso, perguntam-me várias vezes isso, se eu voltaria a fazer o Sebastião. Sabendo tudo o que aconteceu depois disso? Eu voltaria a fazer, sim. Tenho medo, porque não sei se o conseguiria fazer hoje, mas faria, logicamente, seria um desafio interessante ao fim destes anos, ou seja, tinha que ter a minha idade, porque eu já não conseguia fazer um miúdo de 20 anos, já ninguém acreditaria que eu tinha 20 anos. Se fizesses um spin-off dos morangos e fosses convidado para fazer de Sebastião? Sim, acho que seria interessante. Não sei muito bem onde é que ele se iria encaixar com a minha idade, ou seja, se ia ser professor de alguma coisa, não estou a ver, não sei se ia... Não sei. Ia trabalhar na reprografia da escola, pai, não sei. Por exemplo. Ia ser o das fotocópias. Ou então, quem sabe, um bocadinho de bicicletas, não é? Já que acabava com aquelas bicicletas enormes. Exatamente. Olha, João, vamos agora fazer aqui uma sequência de perguntas e respostas rápidas. Claro. Ok? Eu vou-te fazer aqui uma série de perguntas e tu respondes... Se era a cabeça. Uma temporada dos morangos para entrar sem ser a tua. Primeira. Uma personagem que nem gostasses de ter feito par romântico sem ser a Carolina Farias. Carol Loureiro, só porque eu conheço e portanto não vai levar a mal. Outra personagem que gostavas de ter feito na tua temporada. Marcos. E porquê? Porque nunca me chamam para vilão, eu não sei se tenho ar de bonzinho, eu faço sempre o bonzinho, o virgem, o padre, e gostava de fazer um vilão, portanto talvez o Marcos. Colega dos morangos, quem sentes mais saudades? Do Heitor Lourenço, talvez. Aquele que mais te fazer rir? Heitor Lourenço. Um objeto do tempo dos morangos que ainda guardas hoje? Um casaco do Sebastião que eu tenho. Fico sempre com uma peça das personagens. João, está feito. Muito obrigado. Obrigado, olha, agradeço-te a disponibilidade, tem ter sido o primeiro a aceitar também o nosso convite. Acabaste por estrear o nosso podcast e acho que entramos com o pé da Começámos da melhor forma possível. Obrigada. Espero que tenha sido o que vocês esperavam. Sim, qualquer coisa. Uma conversa com alguém dos morangos. Exatamente. Era isso mesmo que queríamos. Obrigado eu pelo convite e desejo-vos a maior sorte nesse projeto, não é fácil. Nós sabemos, mas estamos aqui para aceitar o desafio. Exatamente. Que colocámos a nós mesmos, não é verdade? Mas pronto, obrigada. Obrigado eu. Obrigada. Já me dá alguma coisa no... peço desculpa. Não disse. E assim terminou o nosso primeiro episódio do podcast com morangos. Se estão curiosos para ver com quem é que vamos conversar no próximo episódio, fiquem desse lado e sigam-nos no nosso canal do YouTube e nas plataformas habituais. Até já, moranguinhos! Tchau, fiquem bem!